Após uma eliminação bastante complicada para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, um campeonato em que o Palmeiras não performou praticamente nada em campo, salvo um jogo bom contra o Porto. Tenho análise aqui no canal de todos os jogos, inclusive do último, mas eu gostaria de nesse vídeo falar um pouquinho sobre questões extra-campo. O jogo, infelizmente, a torcida não teve que presenciar só o jogo ruim, mas um pós-jogo que talvez seja, no mínimo, tão grave quanto a performance em campo. Nós tivemos aquela entrevista de Abel Ferreira e Estevão, que eu vou falar um pouco mais na frente do vídeo, mas eu acho que ela resume muito bem o Palmeiras da Leila Pereira. E eu queria começar justamente por ela. Acho que o Palmeiras hoje, além do campo, que não apresenta praticamente nada, né? E mais uma vez não quero tratar de tática nesse vídeo, quero falar do extra-campo. O Palmeiras tem toda uma estrutura de clube que apenas distancia o torcedor do clube. Isso começa pela Leila Pereira. A Leila, como a gente sabe, se tornou candidata por vias que até hoje não foram bem esclarecidas, pelo menos eu não tenho notícia de se isso foi bem esclarecido ou não, né, o motivo dela conseguir ser candidata, mas de todo modo foi eleita com promessas de campanha, e entre elas, uma das principais promessas era a popularização do estádio, ou seja, era diminuir o preço dos ingressos e tornar acessível para a torcida do Palmeiras o estádio, inclusive com a possibilidade de aumento do estádio, né, que ainda é uma coisa em pauta. E além disso, a gente tem outras promessas, né, como conquistar o mundo, né, com a marca Crefisa estampada no uniforme, não conseguiu, nem como patrocinadora, nem como diretora, inclusive futebolisticamente como diretora, os resultados do Palmeiras dentro e fora de campo são bem mais ou menos, né? E a Leila, de fato, não só não cumpriu essa promessa de popularizar, como ela elitizou o clube. Ela diminuiu o acesso ao estádio. Eu acho que uma pessoa de classe média já tem dificuldade de estar sempre no estádio. Os ingressos são caros, o sócio, para ser sócio é caro, e muitas vezes, dependendo do plano que você paga, você precisa colocar mais dinheiro para ter um ingresso. O preço de uniformes e todos os tipos de apetrechos do Palmeiras são exorbitantes. Uma pessoa de classe média incapaz de pagar. Eu não consigo comprar praticamente. Só compro a camiseta do ano passado, porque realmente não tem condição de pagar R$ 600 numa camiseta do clube. Pagar o que paga para entrar no estádio. Não tem condições. E além de tudo isso, a gente tem um afastamento do clube nos arredores do estádio. Quem tá sempre por lá, infelizmente eu vou menos do que eu gostaria de ir, mas tem muitos amigos que estão sempre lá. Quem tá sempre por lá sabe muito bem que a torcida foi inclusive muitas vezes expulsa dos arredores do estádio, na torcida popular, não só de dentro do estádio. Existe um processo de gentrificação do clube, né? Esse processo de realmente trazer para o clube o que eles dizem serem os torcedores de verdade, né? Pessoas que chegaram ontem no clube e acham que podem dizer quem são os torcedores de verdade. Afinal de contas, a Leila, né, que é vascaína, não sei como ela conseguiria determinar quem é um palmeirense de verdade. O Abel, que conhece o Palmeiras há mais ou menos 4, 5 anos, né, não acho que ele teria condições de falar quem é palmeirense de verdade. Enfim, então a Leila, ela inicia um processo, como diretora do Palmeiras, de afastamento da torcida. E esse processo se dá também pela sua atuação em redes sociais e todos esses, né, entrevistas, enfim. A gente tem alguns casos dentro do clube, por exemplo, o Coste do Tá Lá Dentro, que goste você ou não do trabalho dele, foi já impedido de fazer o trabalho dele dentro do clube. Se vocês forem atrás, isso aconteceu acho que mais ou menos um ano e meio atrás. A gente tem entrevistas coletivas dadas pela Leila em que ela escolhe a dedo os jornalistas que lá estariam, o que é algo bastante ditatorial, né? Não corrobora com uma democracia interna ao clube, né? Um clube bastante popular como é o Palmeiras. E a gente tem os fatídicos eventos de rede social, né? Do Estão Mais Calmos, né? Uma diretora que futebolisticamente fez abaixo do mínimo, né? De fato, ela pegou um clube absolutamente estruturado, com grande elenco,
com um técnico muito vitorioso e não conseguiu conquistar praticamente nada, com toda essa estrutura, com dinheiro, com a melhor base da América Latina, o melhor projeto de base, eu quero falar um pouco sobre isso também. E ela, em qualquer mínima conquista, o que ela faz é debochar da torcida. Bom, a Leila então introduz esse primeiro momento da sua o primeiro mandato, aliás, né, porque a gente já está no segundo e vai até o fim, com certeza não tem praticamente oposição pela Leila. Ela introduz um certo modus operandi no clube, que é o quê? Quem está aqui sabe o que está fazendo, quem está fora e distante porque foi distanciado do clube, não tem o direito nem de criticar e nem de tentar entender o que está acontecendo. Qual que é a consequência disso? Né? A gente passa, então, agora um segundo momento, um segundo passo da hierarquia, ao Abel e o Barros. O Barros, como todo mundo sabe, é um diretor de futebol bastante criticado, e não só no Palmeiras pela torcida, pela falta de atitude, pela falta de competência no mercado. Né? A gente sabe as inúmeras transferências frustradas pelas negociações com o Barros. O Palmeiras passa a contratar quando coloca outras pessoas para fechar essas negociações. E o Barros, se vocês não sabem, né, se vocês conhecem, inclusive, algum colega botafoguense ou torcedor do Vitória, ou de outro lugar que ele já trabalhou, eu tenho amigos botafoguenses e torcedores do Vitória, perguntem a eles, vocês vão ver que ninguém suportava o Barros em nenhum lugar que ele passou. Ele saiu escorraçado do Botafogo, a torcida não aguentava mais ver ele, comemoraram a saída dele. E no Vitória não foi diferente. Né? E o Barros, inclusive, sofreu pressão para cair no Palmeiras. Teve um momento que ele estava na corda bamba, era para ele cair. E o que segurou ele, pelo menos as notícias que chegam a nós, né, mais uma vez, um clube hoje totalmente fechado, é difícil de saber o que é verdade e o que não é, a gente tem que confiar nas notícias de jornalistas que conseguem aqui e ali alguma informação, é que quem segura o Barros no cargo é o Abel. E aí eu queria perguntar para vocês em que empresa que vocês já trabalharam, ou que vocês conhecem, que o empregado é quem escolhe o seu chefe, né? Porque hoje é isso que acontece no Palmeiras. O Abel impediu a queda do Barros. E assim ele indica quem vai ser o chefe dele, quem vai ser o diretor de futebol. E dentro de uma diretoria que afastou a torcida, que entende muito pouco de futebol, o que não é só o caso do Palmeiras, é raro você ter uma diretoria, uma presidência, desculpa, que de fato entenda de futebol. Você tem um clube hoje, estruturalmente, em que não há cobrança nenhuma. O Abel faz o que ele quiser, o Barros pode falhar quantas vezes ele quiser, porque ele está segurado pelo Abel, que é respaldado pela Leila, que não tem condições de ir atrás de um técnico, e tem no Abel uma barreira a todas as críticas. Né? O Abel, de fato, em números, ele se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube. Acho que são números discutíveis, mas não é exatamente isso que eu quero falar aqui, mas basicamente, né, o Abel tem 10 títulos, mas entre eles tem um paulista que hoje não é levado tanto em consideração, é muito diferente dos paulistas dos anos 90, dos anos 80 e dos outros títulos anteriores, né? É diferente dos paulistas que Luxemburgo e Felipão ganharam, por exemplo, né? E o Abel também tem nesse currículo torneios festivos como Supercopa e Recopa. De todo modo, o Abel é, de fato, e inquestionavelmente, um dos maiores treinadores da história do clube. Eu não considero o maior, acho que vai ter muita gente que vai considerar ele o maior do clube, e eu acho absolutamente aceitável essa posição. Eu, pessoalmente, entendo que ele está no hall dos 5 maiores, talvez dos 3 maiores, mas não consideraria o maior técnico do clube. De todo modo, o que a gente vê é um clube em que você não tem hierarquia e você não tem cobrança. E aí começam a entrar alguns aspectos bastante problemáticos no clube. Por quê? Se por um lado, em toda a conquista, a gente ouve falar desse tripé, Barros, Leila e Abel Ferreira, eu duvido vocês acharem uma colocação do Abel elogiando ou citando ou falando qualquer coisa do trabalho do JP Sampaio, João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, e ao meu ver, aí sim, uma das pessoas mais importantes da história do Palmeiras, extra-campo, não estou falando de jogadores e treinadores, né? De diretores, presidentes, enfim. Por quê? Porque o JP Sampaio simplesmente revolucionou o clube com o seu projeto de base. O JP Sampaio deu ao Abel, no mínimo, um pilar para cada conquista. O Abel nunca ganhou um título no Palmeiras, em nenhum momento ganhou um título no Palmeiras, sem ter como um pilar
sem ter como um dos jogadores mais importantes do clube, do elenco, um jogador revelado pelo JP Sampaio. E por que ele não é colocado dentro desse hall é claro, né, não seria mais um tripé, mas por que ele não é colocado como essa peça fundamental para as conquistas no Palmeiras hoje, se ele é uma das pessoas mais importantes da história recente do clube e da história geral do clube? O Palmeiras nunca teve a base que tem. Só lembrando rapidamente, o Abel teve Renan, né, nem vou falar de Estevão, Luiz Guilherme e Hendrick, né, o trio do bilhão, né? Mas a gente teve inclusive jogadores no Palmeiras, uma coisa bastante diferente da base do Palmeiras, é que os jogadores chegam prontos. Você não tem aquele super tempo de adaptação. Ah, mas eles variam, eles, né, não vão jogar sempre bem. E aí eu pergunto, jogadores que chegaram ao Palmeiras, não da base, mas chegaram sendo comprados, foram regulares? Que jogador chegou no Palmeiras e jogou regularmente do começo ao fim? Eu não vejo nenhum jogador comprado que tenha sido mais instável, menos instável do que qualquer jogador da base. A gente teve na base o Renan, que foi muito importante, depois da merda que ele fez, teve que sair. A gente teve Naves, a gente teve Lucas Freitas, que está hoje no Vasco. A gente tem o Gabriel, eu esqueci o sobrenome dele agora, que está jogando muito bem, inclusive no Fortaleza. A gente teve Vanderlan, a gente teve o Ian na lateral esquerda. No gol a gente teve o Matheus, a gente teve Kaique, que hoje está em Portugal, que é mais uma questão, né? Inúmeros jogadores da base do Palmeiras saem direto para Portugal desde que o Abel chegou, uma questão que nunca foi respondida, né? Nunca foi nem sequer perguntada, né? Muito menos esclarecida. Por que os jogadores da base vão direto para Portugal? Para jogar em times de meio de tabela, né? A gente teve Pedro Lima, que não foi aproveitado pelo Abel, foi para Portugal, né? E foi aproveitado no lugar dele o Atuesta, né, para quem o Barros pagou milhões para trazer. A gente teve o Garcia na direita, um lateral bom, razoável, né? A gente teve Fabinho, além de, claro, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, né? Enfim, aliás, foi o Danilo sair do time que o Abel perdeu, né, o elenco. Foi o Hendrick sair do time que o time do Abel parou de fazer gol, né? Então, a gente tem inúmeros jogadores. Aqui eu tô lembrando de alguns. A gente tem o Kevin, o Giovani. E a gente vai ter vários ainda para subir. A gente tem o Gilberto, que para mim é um dos melhores laterais que o Palmeiras já revelou. Tem que ver se vai dar certo no profissional, a gente nunca sabe. Mas enquanto jogador de base, eu não me lembro de um lateral tão promissor quanto o Gilberto. A gente teve o Ednei, que era reserva do Gilberto, bom lateral também, que já foi vendido para Portugal. A gente tem ainda Riquelme Felipe, Eric Belé. A gente tem o Luigi e o Thales no profissional, né? Então, o cara mais profissional, que mais dá frutos e que mais, inclusive frutos financeiros e futebolísticos para o Palmeiras, não é sequer citado por Abel em nenhuma entrevista. Seja no Roda Viva, seja nas coletivas de imprensa, seja comemorando, seja lamentando uma derrota. Por que JP Sampaio, que eu não sei se vocês sabem também, foi demitido do Vitória pelo Anderson Barros quando estava lá, né? E nunca foi citado como um cara importante para esse momento glorioso do Palmeiras, o momento mais vencedor da história do Palmeiras. Por que JP Sampaio não tem o valor que ele deveria ter? E ficou no clube pelo amor ao clube, porque recebeu inúmeras propostas para sair e se manteve lá, né? Deve ter respaldo interno, é óbvio. Mas por que não se externa esse respaldo? Por que JP Sampaio nunca recebeu um elogio de Abel Ferreira? Por quê? Porque se o JP Sampaio for colocado no lugar dele, o Abel vai ter que dividir as conquistas com ele, porque de fato o trabalho do JP Sampaio é irretocável. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso em um vídeo posterior, sobre como o JP prepara as joias da base e como o Abel aproveita elas, né? Como as aproveita. Para finalizar esse arremate do externo do Palmeiras, eu queria falar um pouquinho também sobre a entrevista, que ela é um retrato, eu acho, um resumo de tudo que acontece no Palmeiras da Leila Pereira. Porque a gente tem o Facincani, que mais uma vez você pode gostar, odiar, adorar, amar, achar uma bosta. Você pode achar o que você quiser do trabalho do Facincani. Não é essa a questão. O Facincani é, antes de tudo, um palmeirense. E isso é inegável. Você pode odiar o Facincani. Ele é um palmeirense como eu, como você, e ele sofre nas derrotas. De fato. É possível ver isso. Ele não é tão bom ator assim. Certo?
E o Facincani, com uma voz em que se percebe a lamentação, faz uma pergunta absolutamente natural ao Estevão. O que você acha que faltou? Uma pergunta de um torcedor que quer ver um horizonte. Lamentando a derrota, quer ver um horizonte. O que a gente pode fazer de melhor numa próxima? Seja contra o Chelsea, seja na Libertadores, contra o River Plate, provavelmente, né? Se a gente passar do Universitário, porque ainda que seja um time fácil, o jogo é jogado, né? Como a gente viu no Mundial. E o que o Estevão faz? O Estevão devolve a pergunta para ele, coisa que o Abel faz muito, e é muito criticado por isso, né? Por essa pachorra, esse deboche de querer diminuir a pergunta do jornalista que está lá fazendo o trabalho dele. E ganha muito menos do que eles para fazer o trabalho, inclusive, né? E aí o Estevão devolve a pergunta, o que você acha que eu deveria fazer? E o Facincani muito cordialmente responde, eu acho que poderia ter feito isso e aquilo, mas eu gostaria de saber de você, né? Gostaria de saber de você. E o Estevão, de uma forma absolutamente imperdoável, mas é importante pontuar também que é um retrato do que é o clube, a postura do Estevão, deboche do Facincani. Vira pro lado, dá risada, fala com o Abel, tipo, nossa, que merda, né? Nossa, tem que responder esses idiotas aqui, né? E aí a gente ainda tem que ouvir jornalistas gigantes, porque eu sou fã do trabalho do Bruno Formiga, acho um puta jornalista. Mas a gente é obrigado a ouvir o que o Bruno Formiga falou, que a risada do Estevão é uma defesa, né? Ele estava nervoso e riu. Bruno Formiga, por favor, você é jornalista formado, experiente, você estudou semiótica, você estudou análise do discurso, você sabe muito bem analisar uma postura corporal, né, uma risada, uma coisa ali. Não dá pra falar que o Estevão riu porque estava nervoso. Ele estava debochando do Facincani. E o Facincani ali, muito mais como torcedor do que jornalista, representava toda a torcida do Palmeiras. E ao dar risada, ao se virar ao Abel, ao debochar de Facincani, Estevão e Abel debocham da torcida inteira. E não é a primeira vez que isso acontece. A gente sabe muitas vezes que o Abel já falou em coletivas, em várias ocasiões, que torcedor de verdade apoia o trabalho dele. Não, o que é isso? Quem que é torcedor de... E quem que é Abel Ferreira para falar quem é torcedor de verdade? Que conhece o clube há 5 anos, né? Então, para mim, isso é absolutamente inaceitável. Outro reflexo dessa diretoria, diretoria de futebol, dessa presidência e desse técnico que hoje tem muito mais poder do que deveria um técnico ter dentro de um clube, é o Everton. Um jogador que sempre foi muito bom no Palmeiras, um jogador nota 8, bastante regular, que não faz milagres, mas que, independente de qualquer coisa, fora de campo, ele não tem culhão para assumir um erro sequer. Ele não tem culhão, e quem não tem culhão não pode ser jogador do Palmeiras. Ah, mas o Everton é um grande goleiro, um dos melhores do Brasil, eu concordo, eu acho um grande goleiro. Hoje já não mais, né? Porque se antes ele era estável, não fazia milagres, mas também não falhava, hoje ele tem falhado recorrentemente. E não é questão de idade, porque a gente tá vendo a Copa do Mundo que o Fábio tá fazendo. É questão de concentração, é questão de bril. Ele não tem culhão e não tem bril. É isso, o Everton não tem culhão para ser jogador do Palmeiras hoje. Desculpa, infelizmente. Ah, ídolo não é? Não sei. Para mim, ídolo é o Marcos. E para mim, ídolo não são aqueles que ganharam mais. Porque para mim, idolatria vai muito além dos números que se constrói dentro de um clube. Para mim, idolatria vai muito além do que isso. Para mim, ídolo, por exemplo, é o Jailson, que chegou de baixo, quando teve a oportunidade, deu tudo dentro de campo, e fora de campo fez coisas pelo clube que ninguém fez. Se vocês não se lembram, o Jailson pagou o tratamento dentário do pai do Hendrick. Ou fez a vaquinha ali para ser pago, né? Um jogador que sempre se importou com todo mundo de dentro do clube, que se importou sempre com quem estava ao seu lado, e quando jogou, representou o Palmeiras como poucos representaram nessa época de Abel Ferreira, né? Fernando Praz é ídolo, por tudo que fez pelo título de 2015, batendo pênalti, pegando e batendo pênalti, né? Então, para mim, idolatria não é número, não é quantos títulos você ganhou, é o que você faz dentro do clube enquanto você está lá. Mesmo que você não ganhe nada. Você pode ser ídolo sem ganhar nada dentro de um clube. Então, para finalizar, eu acho que, além de todas as questões que a gente tem discutido, táticas e tal, né, em relação à demissão ou não do Abel Ferreira, eu pessoalmente acho que o ciclo do Abel Ferreira terminou em 2023, mas ao mesmo tempo eu acho que se ele começou a temporada é importante que ele termine. Eu não sou muito a favor de você interromper no meio da temporada com tantas decisões.
um trabalho, ainda mais um trabalho de tão longo prazo e com um elenco montado por ele, né? Eu acho que já que você começou a temporada, termina a temporada e no final da temporada decide se vai ou não continuar com ele. Pessoalmente, eu sou contra a renovação. Eu entendo que desde 23 eu já teria encerrado o ciclo ao final de 23, mesmo com o título do Brasileirão. Agora, isso é uma posição minha e eu aceito absolutamente. Se você é a favor da continuidade do Abel Ferreira, eu acho que tem argumentos para isso. Eu não concordo de saída, mas é sempre bom discutir esse tipo de coisa. Agora, é importante que a torcida entenda também que existe todo um aspecto extra-campo no Palmeiras com o qual a gente precisa se preocupar. A torcida está sendo não só distanciada do clube, como também sendo debochada, também sendo ensinada a torcer, né? Está sendo adestrada por uma diretoria bastante ditatorial dentro do clube. E isso é mais grave do que a perda de qualquer título, a eliminação em qualquer Copa. Isso é mais grave do que o campo não ter resultados. Isso é mais grave do que qualquer outra coisa. Porque isso pode ter muitos impactos a longo prazo, muito maiores do que o fracasso dentro de campo, o fracasso futebolístico. Então é isso. Eu queria discutir um pouco sobre isso com vocês. E lembrar que amanhã tem live às 20 no canal. A gente vai falar um pouco mais sobre a eliminação contra o Chelsea. Vamos falar também sobre o jogo da semifinal do Fluminense. E vamos falar sobre outros assuntos, como sempre na live. A gente fala sobre futebol brasileiro de forma geral. Então eu peço que você se inscreva no canal e também clique no sininho para receber as notificações. E eu espero ver vocês amanhã na live às 20. Obrigado.